Olá, estamos ao vivo em uma música que reflete muito a nossa humanidade. Sejam bem-vindos. Nossa live. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar. Consigo acessar as perguntas de vocês todas que fizeram aqui. Sejam bem-vindos. Professor Luiz Bittencourt já tá aí. Daqui a pouco eu te chamo. Deixa eu só fazer aqui a minha introdução pro povo chegar. Você que tá chegando, vai clicando aí no coraçãozinho, vai clicando na setinha. E a minha introdução hoje é sobre justamente essa música aqui que vocês estão escutando ao fundo. É uma banda chamada Delirious, e uma banda que eu gosto muito. E vou aqui ler um pouco da música para vocês. E a música, ela começa mais ou menos assim, porque, gente, quanta tristeza, né? Quantas catástrofes nós estamos vivendo. É uma menina de 10 anos estuprada, é uma grávida que é morta cruelmente e roubam o neném. Gente, fizeram uma cesariana. Eu não consigo nem imaginar a tamanha crueldade que nós, seres humanos, estamos chegando. E essa música diz o seguinte: 40 milhões de bebês perdidos do grande orfanato de Deus. É um genocídio, é uma desgraça dos tempos modernos. Se isso é um direito humano, então por que não somos livres? É a única liberdade que temos está em um homem pregado na cruz. 100 milhões de faces olhando para o céu, perguntando se esse HIV um dia vai nos deixar. O diabo roubou a chuva e a esperança é obstruída. Mas ainda assim, o preço da minha comida chinesa poderia pagar os remédios para alguém? Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Eternamente, nosso Deus reina. Então eu quero falar para você que tá extasiado, tá nauseado com todos esses escândalos que estão surgindo por aí, não é verdade, gente? Deus reina, Deus é bom apesar disso tudo. O mundo, ele tá em plena destruição por causa do pecado, onde a maldade, o amor pelo próximo está se esfriando. As pessoas estão egoístas, só estão pensando nela. O que uma mulher tem na cabeça de matar uma grávida e a sangue frio tirar o seu neném de lá? Gente, isso é inimaginável. É inimaginável a doença mental que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero trazer essa palavra de esperança para você que está extasiado e nauseado com isso tudo que está acontecendo. O nosso Deus reina. Ele reina acima de todas as coisas. Ele é amor, Ele nos ama. E apesar disso tudo, de alguma forma, a graça dele está alcançando milhares e milhares de vidas, trazendo esperança, renovação e amor. E é isso que é importante. Que a sua vida seja cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus, e que você nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança de que o seu milagre vai acontecer. Nunca perca a esperança que, apesar da maldade, das atrocidades desse mundo inteiro, Deus está trabalhando. Não fique ansioso, não ache que você nunca vai engravidar. Não deixe esses pensamentos tomarem conta de você. Sua hora vai chegar, no tempo oportuno as coisas vão acontecer. Deus está olhando para você. Tenha certeza disso. É uma frase que eu sempre falo. Na nossa alegria, Deus sussurra. No nosso cotidiano, Deus fala. Mas na nossa tristeza, Deus grita. E você aí que está triste, você que está enlutado, você que está com uma família, infelizmente, que não está passando por um bom momento, saiba, Deus está mais perto de você do que você imagina. Ele te ama e Ele quer o seu bem. Tá bom? Bom, chega de papo, vamos aqui chamar o meu amigo. Cadê o meu professor? Vamos mais. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu diminui o som aqui, vamos começar a nossa live agora respondendo a pergunta de todas vocês. Ei, meu amigo. Pô, bem, Rodolfo? Fazer live com o pastor é isso, meu amigo. Tem que ter uma palavra de esperança, pô. Obrigado pelas palavras. Poxa, assim, sem dúvida o pensamento é esse mesmo. Eu acho que a humanidade não despertou para a realidade, né?
Assim, exatamente. O que acontece nesse mundo aqui é tudo muito passageiro, tudo muito transitório, que não tem um valor real. Não tem um valor real, porque hoje você pode ser o rei, você pode ter todo o ouro do mundo, mas você pode pegar um coronavírus, evoluir para uma Covid grave e morrer amanhã. Nossa vida é um sopro. Nossa vida é um sopro. Que valor que isso tudo teve? Nenhum. Né? Então, assim, as pessoas ultrapassam os limites da dignidade para ter algo que não tem valor. Isso tudo que a gente, que a sociedade cultua como útil, como valioso, falso, não tem valor, cara. Eu não estava nem sabendo de tanta coisa de ruim que está acontecendo, porque desde que começou a pandemia, eu parei de ver televisão, parei de ver o noticiário, não tem nada de útil, não tem nada de bom. Existe ali uma bela de uma disputa política em torno das catástrofes que estão acontecendo. Então, assim, eu parei de ver, eu não sabia, cara, de tanta coisa ruim acontecendo. Não, essa assim. notícia dessa grávida, cara, que foi... Deixa eu apagar aqui a luz aqui. Essa grávida, cara, eu fiquei extasiado essa semana. Começou a segunda-feira assim, não acredito que isso aconteceu. Uma mulher, cara, tramou uma armadilha e assassinou, cara, a outra grávida só pra roubar a criança dela. Cara, uma coisa assim, Felipe, que surreal, coisa, cara. A humanidade, cara, realmente, cara, se não fosse Jesus, se não fosse Deus, cara, a gente estaria perdido. Essa é a grande verdade. Bom, vamos mudar de papo, meu amigo, porque tem muita live ainda pela frente, já se passaram 7 minutos, tem muita pergunta pra gente responder. Isso aí. Se apresenta aí, meu amigo, porque a grande maioria me conhece, eu sou o Dr. Rodolfo, sou pastor também, especialista em reprodução humana, da Clínica Paracê. E você, meu amigo, fala aí do seu enorme, vasto currículo. Professor Dr. Luiz Felipe Bittencourt, jiu-jiteiro e surfista. Esse eu já adianto já. Outro surfista na minha live. Na minha live só tem surfista, meu irmão. Não, então, eu sou o Luiz Felipe, meu sobrenome é Bittencourt e... eu sou professor há 22 anos, então, assim, eu não tenho como desvincular meu nome do professor, porque boa parte das pessoas, dos colegas, dos médicos, me conheceram como professor, sabe? Eu fui professor da Gama Filho, fui professor da UF, fui professor da Souza Marques, ao mesmo tempo. Uma média aí de uns 600 médicos que se formaram nos últimos 20 anos passaram por mim. Cara, que isso? Não tem como separar as coisas mais. O cara é um jurássico da medicina. Mais ou menos, mais ou menos. Mas tu é novo, pô. Tu não tem nem 50 anos. Não tenho. Aí, tá vendo? Começou cedo a carreira de professor. Eu tenho 48. Tô chegando Tá novo, tá novo. Mas tá muito novo. Tenho 22 anos agora de magistério superior. Então, assim... não dá para desvincular as coisas, né? Trabalho na área de reprodução humana, não vou ficar falando aqui do que eu já fiz academicamente, porque eu acho que não vem ao caso. Eu sou só o Dr. Felipe. O mais importante é que você é um cara de Deus, super gente fina, que eu amo bastante. Pronto. Isso aí. Bom, fala. Não, conta. Então, vamos começar então tocando aqui no tema, né? Tem muita pergunta pra gente responder. Mas aí vamos falar, né, Felipe? Quando a gente estava aqui discutindo essa live, né? E aí a gente citou, vamos botar um tema legal e tudo mais. E aí a gente escolheu essa data, né? 35 anos, não é verdade? Claro. E aí eu queria que você me explicasse o que essa data representa na vida de uma mulher que quer engravidar. Vou separar aqui um conteúdo interativo, porque aqui tem que ajudar, né? Tem que ajudar, ó. E eu vou botar aqui um gráfico da reserva ovulatória, meu amigo. Você, professor, tem que ter um bom quadro negro para dar essa aula. Tá, deixa comigo. Isso é reserva ovulatória. Deixa comigo. Olha só, a situação é a seguinte... Mas dá a sua aula, esquece o que tá aí. É só para as pessoas meio que se situarem. Tá bom. Se eu me alongar muito, Rodolfo, você me chama, tá? Fica tranquilo que eu vou puxando você aí. Eu sou falante. Então, olha só, o que acontece?
O que significa o cabelo branco? É um sinal do amadurecimento daquele organismo. Só que é um sinal visível para todos. Certo? Exatamente. Agora, primeira parte do corpo da mulher a envelhecer é o ovário. Só que ele está escondido lá dentro do abdômen. Ninguém está vendo. Tá? Bom, a velocidade com que cada organismo vai envelhecer varia. Tem gente que com 30 anos já tem cabelo branco. Tem gente que com 50 não tem. Tem gente que nem tem mais, né? Como eu. Também tem isso. Então, assim, a velocidade do envelhecimento varia, tanto no cabelo branco, quanto na dificuldade de enxergar depois de uma certa idade, quanto na velocidade de envelhecimento do ovário. Mas o fato é que a mulher nasce com 1 a 2 milhões de óvulos, que são os selecionados para conviver com ela, né? E ela vai perdendo esses óvulos ao longo da vida. Só na infância a mulher já perde 75% dos óvulos. Chega na primeira menstruação com aí 300 a 400 mil óvulos. Começa a ovular depois da primeira menstruação e para cada uma ovulação ela vai perder aí em torno de 1.000 óvulos. Óbvio que como uma reserva, como uma poupança que não pode cujos recursos não podem ser repostos, um dia esses recursos vão acabar. E aí por isso que a gente tem esse gráfico aqui como uma curva decrescente. O número de óvulos vai diminuindo progressivamente à medida que a idade evolui e um belo dia eles vão acabar. Esse gráfico é cruel, né? Não é, Luiz? Esse gráfico é cruel. Esse gráfico mostra a realidade, né? Então, assim, vai chegar uma hora que não tem mais óvulo. Mas muito antes disso, o número de óvulos remanescentes já não é mais o suficiente para ela manter a sua função gametogênica eficiente, né? A função de abrigar e amadurecer o óvulo. Então, a mulher continua ovulando depois do prejuízo gametogênico. Ela continua ovulando até a menopausa, mas já não consegue mais engravidar, porque os óvulos que ela está disponibilizando para a função reprodutiva não são capazes de exercer o papel deles. Né? Então, assim, 15 anos antes da menopausa, já há prejuízo à função gametogênica. O ovário já começou a entrar em falência funcional. E isso aí vai dar, em média, 35 anos. Mas a figura dos 35 anos ela é caricata, né? Porque, na verdade, cada mulher vai ter o seu envelhecimento. Então, quantas mulheres de 30 e poucos anos a gente não pega já com sinais de envelhecimento? Exatamente, exatamente. E é bom a gente falar, né, Luiz, que esse estoque ele é individual, né? Cada mulher tem o seu estoque, esse estoque é calculado, você depois fala pra gente como ele é calculado. E o que eu mais pego, Luiz, eu não sei se você pega no seu consultório, é o seguinte: eu menstruei mais tarde, então eu tenho mais óvulo. Eu comecei, eu tomo pílula desde sempre, então eu tenho mais óvulo. Mas eu engravidei, então eu tenho mais óvulo. Então as pessoas elas se enganam. E eu te pergunto, tem a ver com a menstruação, com gravidez, com tomar pílula ou não, Luiz? Não, de jeito nenhum. Mesmo que esses óvulos não sejam disponibilizados na ovulação, eles estão envelhecendo, né? Eles estão estocados no ovário e envelhecendo junto com esse ovário. Então, quando eles vierem à tona, eles não são capazes de desempenhar a função deles. E fora isso, uma boa parte vai se perder, vai ser reabsorvida pelo ovário naquele processo que a gente chama de atresia folicular, que para o público leigo não é muito fácil de se entender, né? Mas é como se fosse a morte celular programada do óvulo. Exatamente. E aí, falando em quantidade, não é verdade? Tem aí, ó, que eu vou botar aí outro, ó, qualidade. Por que a mulher perde qualidade, meu amigo? Você meio que explicou aí. Mas tem um fenômeno aí no DNA e tudo mais. Como é que funciona essa questão aí para as mulheres entenderem, né? E
e compreenderem melhor, né, como é que funciona essa questão do organismo dela em termos de perder qualidade também, além de quantidade, né? De uma forma muito simples, é assim, da mesma maneira que o nosso organismo, quando envelhece, ele perde a capacidade de... A gente perde algumas capacidades, como, por exemplo, de enxergar. Eu, por exemplo, para ler isso aqui, eu tenho que colocar o óculos. Por quê? Porque os meus olhos já não desempenham adequadamente o papel deles. Da mesma maneira, o óvulo, quando envelhece, alguns sistemas que são responsáveis pelo funcionamento dele, pela capacidade dele fundir o seu DNA com o espermatozoide, vão se deteriorar. E aí, mesmo que a mulher ovule, mesmo que ela disponibilize esses óvulos, não há gravidez, né? Os óvulos ficam congelados em uma fase do desenvolvimento celular, né? Exatamente. Ficam congelados lá na meiose. E isso só vai ser reposto, reassumido depois da ovulação. Só que como eles já estão mais velhos, eles não vão desempenhar adequadamente o papel dele. Então, a chance de embrião anormal surgir aumenta drasticamente. Vou botar o próximo gráfico aí para você lá, tá vendo? A curva de aborto vai aumentando com a idade, né? E a curva de gravidez vai diminuindo com a idade, né? Isso que acontece, né? Com as mulheres, né? Ao mesmo tempo que elas vão envelhecendo, esses óvulos vão perdendo essa qualidade. Infelizmente, o tempo é muito cruel, né? Não é, Luiz? Para a mulher. Infelizmente. Sim. Eu costumo falar com as minhas pacientes que eu pego aquela frase do Times Money, né? Do pessoal da economia, Times Money, e eles não querem perder tempo, porque sabe que quanto mais tempo perde, mais dinheiro eles perdem. Times eggs. Times eggs. Tempo é óvulo, mulheres. Tempo é óvulo. Isso que todas elas deviam... elas têm que ter uma noção, né? E aí, saindo aí dessa parte teórica, né? E já entrando na parte prática, eu vou botar aqui alguns cenários para você. Imagine que hoje eu tenho 35 anos, eu sou mulher, e eu não quero engravidar. O que eu faço para manter aí a minha reserva ovulatória, se é possível? E o que eu posso fazer para postergar a minha gravidez no futuro? Fala aí pra mim. Eu sou solteira, detalhe. Fala para as solteiras e das não solteiras. Bom, a primeira coisa, a ideia de 35 anos é uma ideia caricata. Cada mulher evolui de uma forma. A ideia de 35 anos surgiu quando? Quando percebeu-se que o início da falência funcional ovariana começa de 13 a 15 anos antes da menopausa. Se a média da menopausa acontece aos 50 anos, aos 35 anos já começou a falência funcional. Esse que é o raciocínio. Problema, entre as brasileiras tem um estudo, que por acaso foi eu que realizei, que a média da menopausa acontecia em 47,6 anos. Ou seja, quanto dá 15 anos antes? Exatamente. Então, assim, eu acho que o pessoal não deve confiar nessa idade, na caricatura dos 35 anos. O ideal é que a mulher engravide o quanto antes. Ou, o quanto antes, tome medidas para preservar a fertilidade dela no futuro. Né? Não há remédio que preserve a fertilidade. Isso é importante. Tornar o óvulo estático funcionalmente com pílulas anovulatórios não ajuda. O que vai ser eficiente é o congelamento de óvulos, que funciona como se você pegasse os óvulos e guardasse fora do efeito do tempo. Então, o tempo vai passar e os óvulos vão continuar com a mesma capacidade que eles tinham no passado. Parece aqueles filmes de ficção, né, antigamente, né? Que, eu vou viver eternamente, né? Na verdade, ninguém vive eternamente, e congelar, na verdade, um ser tão complexo como a gente é complicado. Mas o óvulo, que é apenas uma célula, ou o embrião, né, que tem aí, em média, mais ou menos mais de 100 células, mas não é um ser tão complexo assim, graças a Deus, hoje a gente consegue, e é muito eficaz, né, Luiz?
muito eficaz. Assim, desde 2012, o congelamento de óvulo passou a ser considerado, ou melhor, a fertilização do óvulo congelado passou a ser considerada tão eficaz quanto a fertilização do óvulo fresco. Então, essa observação que a ciência trouxe para a gente disponibilizou o procedimento para todas as mulheres. Toda mulher que, por qualquer motivo que seja, optar por postergar, por adiar o momento de engravidar, poderia lançar a mão do congelamento de óvulos. Tá? Então, isso desde 2012. A gente está em 2020. 2020, Hoje eu observo um fluxo maior de mulheres à busca desse tipo de procedimento. Hoje tem muito mais informação para elas. Muito mais informação, graças a Deus. Principalmente devido aos nossos colegas ginecologistas, né? E das próprias mulheres que vão congelando e falando, eu congelei meu óvulo. Eu congelei meu óvulo, meu médico explicou isso. Exatamente porque, para mim, essa informação que você deu agora tinha que ser, tipo, dado no colégio. Né? Pega lá as adolescentes com 16, 18 anos e fala, você tem idade para engravidar. Toma cuidado. Você que planeja uma carreira longa aí, sei lá, de juíza, de professora, né, de tudo mais, né? Vai demorar até você engravidar e tudo mais. Isso tinha que ser passado no colégio, né, Luiz? O que você acha? Não tem dúvida, né? Na verdade, esse tem que ser um pensamento enraizado na cultura do povo. Né? Assim, nos Estados Unidos, especialmente no extremo oeste, no extremo leste e no extremo oeste, nas costas, né, costa leste, costa oeste, esse pensamento já está enraizado na cultura do povo há muito tempo. No interior ainda não. Na Europa é forte esse pensamento, mas no Brasil demorou a chegar, né? Demorou muito, Hoje eu acho que está com um movimento maior nas pessoas. Mas ainda assim eu não tenho certeza se isso tem a ver com os diversos níveis socioeconômicos. Talvez isso só tenha chegado em pessoas que estão mais instruídas, assim. Que o pessoal está comentando aí, né, que para congelar o óvulo não é tão barato, mas já foi muito mais caro, gente. Olha, hoje congelamento de óvulo, comparado ao que começou lá atrás, né, Luiz? Vai estar muito mais barato. Tudo bem, tem um custo ainda elevado, né, para o padrão de vida e tudo mais, mas você tem que pensar que o congelamento de óvulo é um seguro. Eu sempre falo isso para os pacientes, é um seguro que você está fazendo para no futuro não sair caro. Sim. Não é verdade? Porque imagine se você... É como se você fizesse um seguro de carro. Você faz um seguro de carro para você ficar segurado, tranquilo. Se tiver que usar, você vai usar. E com certeza, quando você for usar o seguro, o preço que você vai receber é muito menor do que você pagou no seguro. Então, para uma mulher que congela os seus óvulos hoje, agora, até os 35 anos, e esse negócio de congelar até os 35 anos também, como você falou, um jargão, a mulher pode congelar óvulo quando ela quiser. A grande pergunta que ela tem que se fazer é o seguinte, quanto mais velha eu for, mais ovos eu vou ter que congelar. E o grande problema é que enquanto ela vai envelhecendo, acompanha também essa queda da quantidade de óvulo, né? Então, às vezes, sai um pouco mais caro. Mas se a mulher optar por congelar mais cedo, ela vai ter um gasto menor de remédio, de tratamento, vai congelar mais óvulos, vai conseguir assegurar aí uma boa taxa de gravidez no futuro. Isso não tem preço, né, Luiz? Isso não tem preço. Sabe o que eu penso, Rodolfo? É caro. Infelizmente é caro. Por quê? Porque para manter uma estrutura que viabilize um tratamento desse tipo, é algo muito caro. Agora, custo é uma questão de prioridade. Nada é mais caro na nossa vida do que a nossa casa própria. E por que a gente se desdobra e compra a nossa casa própria? E tem gente que passa a vida inteira, 35, 40 anos pagando a casa própria. Porque aquilo tem muito valor. Então, assim, eu acho que depende do quanto de valor que a pessoa vai dar para a possibilidade dela criar uma família. Entendeu? Tem gente que gasta muito mais dinheiro fazendo a festa de 1 ano do filho numa casa de festas. Tem gente que gasta muito mais colocando uma prótese mamária. Ou gasta muito mais indo para Disney passar as férias. Então é uma questão de prioridade. Eu respeito quem acha que é caro e tal,
e que prefere viajar para Disney. Respeito, é um direito que todos têm. Mas se o seu foco é criar uma família e isso depende do seu material orgânico, e isso não vai ficar durando, não vai durar para sempre. E se você acha que é importante lançar mão, dar um passo como esse, tem que ser. Você falou tudo agora, meu amigo. Caro. Falou tudo. No Brasil, em cada 100 pessoas que precisam de um tratamento reprodutivo, só 2 podem fazer. Infelizmente, é muito caro. Essa realidade é a mesma dos Estados Unidos. Em cada 100 pessoas, 2% consegue fazer. Sim, pela característica da sociedade. É uma sociedade capitalista e é assim que funciona. Né? Exatamente. Bom, então vamos falar aqui, Luiz, de tratamentos em si, né? Pra gente já chegar nas perguntas logo, né? Porque assim, como você falou antes, né? Deu 35 anos, eu tô tentando engravidar. Não é um desespero, não é verdade? A gente tem que acompanhar aí também uma série de coisas, como a reserva ovulatória, como o casal, como é que tá. Então, vou dar uma palavra aí agora, né, de esperança, Luiz, para aquelas pessoas, porque eu tô vendo um monte de gente falando, eu tenho 35 anos, tenho 37, tenho 38. É o desespero agora? Tem que assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma fertilização in vitro só porque eu tenho essa idade? Não, vamos lá. Claro que não, né? Não, de jeito nenhum. Primeira coisa, fertilização in vitro não é mais um bicho de 7 cabeças. Né? Eu acompanhei o desenvolvimento da coisa lá nos anos 90. Quando a pessoa ia fazer uma fertilização in vitro, é como se ela tivesse subido uma escadinha, tentado tudo que era possível, e aí, quando nada tinha jeito, ela ia fazer a fertilização in vitro. Isso mudou. Hoje, a fertilização in vitro é um tratamento como qualquer outro. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter na cabeça é tirar esse mito da fertilização. É um tratamento banal, que a gente faz no nosso dia a dia, alguns deles, e é só mais uma opção terapêutica. Nem sempre ela é a necessária, mas por ser a mais eficaz e por ser a que consegue contemplar todas as indicações de infertilidade, ela acaba sendo uma opção útil em boa parte dos casos. Exatamente. Bom, quando o ovário está cansado, nada mais vai ter chance de sucesso, só a fertilização in vitro. Então, não é que toda mulher de 35 anos vai precisar dela, mas se você tem 35 e o ovário está cansado, aí tem que ser ela. Não adianta você também se enganar, você optar por alternativas de menor custo que não vão ser eficazes. Você vai estar se enganando, né? E é impressionante, né, Felipe, como é que o tempo passa rápido, não é? A gente pega pacientes no consultório que começaram a engravidar com 33, 34, e daqui a pouco estão lá com 40 e fala assim, e a gente pergunta e dá essas estatísticas e ela fica assim, meu Deus, mas passou 5 anos, 6 anos e eu nem percebi. Porque, às vezes, né, falta um pouco, talvez, de intuito, né, da paciente querer mesmo fazer um tratamento e ficar ali com o especialista e fazer os exames que não são fáceis de ser feitos. Ou então, pela falta, às vezes, até de conhecimento de alguns colegas e tudo mais, que acham que não, né? E quantas vezes você já escutou das pacientes que passaram por um colega ginecologista, não falando mal dos nossos colegas, que são muito importantes, né? Tem ginecologistas que nos escutando, mas que falam assim, relaxa, você vai engravidar, calma, não é assim não. Sendo que depois dos 35 anos, a busca por um especialista tem que ser em 6 meses, não é mais um ano, não é? Sim, é verdade. Assim, a grande questão é que os problemas de saúde eles são iguais para todos. Então, cada médico enxerga de uma forma diferente, né? Então, para alguns colegas, não vai fazer tanta diferença esperar um pouco mais. Mas a gente que vive esse drama no dia a dia, né? A gente se preocupa muito mais com isso, né? Eu fiz uma estatística recentemente. 90% das minhas pacientes têm mais do que 35 anos. Olha que beleza. A minha também. Lá na clínica também. Todo mundo, a grande maioria, tem tudo acima de 35 anos. Porque é a idade que agora as mulheres estão resolvendo engravidar. Essa é a grande questão. Não é? Vai adiando. E quando vê, tá difícil. Tá mais difícil e aí precisa de ajuda. Né? Eu não cheguei a fazer a estatística de 40 anos,
porque eu fiquei com medo do que eu ia encontrar, sabia? 40 anos fica mais complicado, não é Eu verdade? fiquei com medo Então, de encontrar. Luiz, vamos discutir aqui, então, assim, o tratamento mais básico, né, da reprodução humana, que é o coito programado. Tá. E aí a gente vê, né, Luiz, assim, aquelas pacientes tomando remédios indutores, sem um acompanhamento médico devido, porque lei na internet, isso é um erro grave, gente. Por favor, não façam isso. Ou então dos próprios colegas, passa aí e vê o que vai dar. Também tem essa, né, Luiz? Passa e vê o que vai dar. E não entende que isso às vezes causa tanta frustração na paciente por tentar tomar aquelas induções de ovulação e nada acontecer, e também não saber o que está acontecendo dentro do corpo dela. Então, Claro. qual é o limite, ô Luiz, de uma paciente que acima de 35 anos, talvez chegando até os próximos dos 40, de tentar ou não esse coito programado? E aí você poderia explicar pra gente o que é isso, né? O que é o coito, essa palavra tão antiga hoje em dia, na verdade, que tem muita gente nem sabe o que é isso mais. Eu não uso o termo coito programado, não. Então eu falo o quê? Namoro programado? Não, relação sexual programada. Namoro programado é isso aí. Eu gosto de relação sexual programada. Boa, é isso aí. Ou então, por que não? Sexo programado. Claro, né? Claro. É porque então, assim, parece que isso mexe com a cabeça do marido, essas questões assim. Não, então, olha só. Eu acho o seguinte, a gente tem 3 níveis de complexidade, né? Apesar de, tecnicamente, a gente considerar que existem 2 níveis, a baixa e a alta complexidade, do seu ponto de vista didático, eu gosto de dizer que a gente tem 3 níveis de complexidade. Um que tem pouca intervenção é a baixa complexidade. Um que tem uma certa intervenção seria a média complexidade. E a alta complexidade, quando a gente vai precisar de muitos recursos para tornar aquele tratamento viável. A alta complexidade é a fertilização in vitro. A média complexidade, como eu disse, tecnicamente não é assim, mas didaticamente sim, seria a inseminação intrauterina, que a gente vai intervir, mas vai intervir pouco naquele caso. E, por último, a baixa complexidade, que seria a relação sexual programada. Cada nível de complexidade tem indicações específicas, requisitos mínimos para a execução daquele tratamento. Então, vamos lá. Usar o Clomid, falei o nome do remédio, desculpa. Usar esses remédios indutores da ovulação não é para todo mundo. Primeiro, se você já ovula, para que você vai induzir sua ovulação? Eu queria ovular mais. Não é por aí. Não é isso que vai te aumentar, não vai aumentar a sua chance de gravidez. E fora que pode aumentar riscos. Né? Então, assim, quem precisa... Principalmente de uma maneira não controlada, né, Luiz? Claro, infelizmente, quem precisa né? da relação sexual programada é quem não ovula todo mês. Ou quem não tem sexo regularmente. Que o marido trabalha embarcado, essas coisas. Ou então um mora no Rio, um mora em São Paulo. Aí sim precisa da relação sexual. Ou não sabe identificar, né, o próprio organismo, né? Porque o próprio organismo te dá dica, né? Como muco cervical, temperatura basal, uma série de coisas, né? Rodolfo, assim, eu gosto muito de um trabalho que mostra que se independente do casal ter, isso aí. identificar os sinais de fertilidade, se ele tiver de 2 a 3 relações sexuais por semana, ele vai chegar lá. Ele vai encontrar vai um chegar lá. fértil. Exatamente. Então, encontrar ou não um período fértil é um detalhe. Basta ter relações sexuais regularmente, né? Mas não é para todo mundo, né? O sêmen tem que estar normal. Se o sêmen estiver afetado, a relação sexual programada não funciona, né? A reserva ovariana tem que estar minimamente adequada. Se tiver óvulo mais velho, sem capacidade, sem qualidade, não vai funcionar. Então, não é para todo mundo, né? Trompas boas, né? Trompas boas, né, Luiz? Boa, claro, já ia esquecendo. A trompa tem que estar boa. funcionando. Então, assim, são os requisitos mínimos. A gente pega muita gente que tenta tomar indutor e nem o exame das trompas fizeram antes, ou seja, como se tipo, fosse uma coisa assim, vai tomando. É complicado isso, realmente, Hoje né? eu peguei uns 2 casos assim.
no consultório. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, não é para todo mundo. É um erro fazer automedicação de qualquer tipo, especialmente usando uma droga que tem um potencial desse. E fora isso, e se a resposta do ovário for maravilhosa e a mulher ovular de 5 óvulos? Complicado. E tiver um quíntuplos, como é que fica? Ou aí então, vai pro ratinho. Por outro lado, no caso do clomifeno, 30% das mulheres não respondem ao clomifeno. Especialmente as que têm um índice de massa maior, as mais corporal. obesas, as mais peludas, as mais androgênicas, elas podem não responder. E aí ela vai fazer o quê? 6 meses de remédio para depois descobrir que nada funcionou, nem um mês funcionou? É mesmo, complicado, bem complicado. Aí não vai adiantar nada, vai ser um namoro por prazer. Claro. Bom, só que com hora marcada. Eu acho que a gente definiu bem aí, né, esses tratamentos. Acho que a gente acalmou aí ou acalmou ou não, né? O coração das mulheres que estão nos assistindo agora. Vamos responder algumas perguntas agora, meu amigo, nesses 15 minutos finais? 15 não, 25 minutos, né? Não, já tem, falta 25 minutos de live. Tá bom. Vamos lá, vamos pegar aqui umas perguntas bem legais aqui sobre... essa pergunta é bem legal. Eu tenho 40 anos, será que corro o risco de ter um bebê com problemas de saúde? E aí, meu amigo? Sim. Mas não só porque você tem 40 anos. O ser humano é um mau reprodutor. Em geral, com 40 anos, por que o ser humano é um mau reprodutor? Porque produz muitos embriões anormais geneticamente. Aos 40 anos, a taxa de embriões anormais geneticamente aumenta. Só que, diante dessa realidade, tem uma outra coisa que a gente precisa falar, que é boa. A imensa maioria dos casos não chega nem a engravidar. Então, assim, a preocupação maior dessa pessoa não precisa ser em relação ao risco de anomalias do embrião. Porque em 99% dos casos, esse embrião nem vai engravidar. Não vai nem implantar. E quando implanta, infelizmente vai abortar. Eu falo para as pacientes que ela só tem 1% de chance a 2 no máximo de ter uma síndrome de Down ou uma síndrome que vá à frente. Então a grande preocupação de ter um neném mal formado é muito baixa. A grande questão que elas têm que entender é que a taxa de gravidez é baixa. E aborto é alta. Essa é a grande questão, né, Luiz? Então, antes de vir o problema genético do embrião, vem a ideia de que esse embrião nem engravida. Então, eu acho que não é uma grande preocupação. Exatamente. Vamos ver aqui. Olha esse aqui, ó. Doutor, tenho 45 anos e não menstruo há 6 meses. Grávida não estou. Pode ser pré-menopausa? É o que a gente estava falando, né? Grande chance de ser, grande chance. Infelizmente. Não só pode, como deve ser. Exatamente. Começou com o ciclo irregular, gente. Começou a ter aqueles sintomas da menopausa, calores, na verdade, irritabilidade, perda de libido, começou a engordar com mais facilidade, a menstruação começou a ficar irregular, ou então ela tem uma hipermenorreia, né, uma menstruação absurda que dura meses e meses, né, que deixa as mulheres loucas, né, que esses hormônios que entram em loucura antes de entrar na menopausa. Isso também é um sinal, gente. Então vocês têm que prestar atenção nisso aí. Não é verdade, meu amigo? Perfeito, é isso aí mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rodolfo, no finalzinho eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Vamos ver aqui. Deixa mais para frente. Vamos responder o pessoal, mas tem a ver tem um cunho religioso. Tá, olha aí, ó. Sua opinião. Beleza. 36 anos, abaixa reserva e pede engrávida naturalmente? E aí, meu amigo? Sim, claro. Deixa eu botar de novo. 36 anos, abaixa reserva e pede engrávida naturalmente? Sim, você vai ter menos óvulos e possivelmente os óvulos que tiver vão ter uma pior qualidade. Né? Então, impede. Resposta sim, definitivamente. Você vai ter uma dificuldade menor de engravidar pela baixa quantidade. Então, eu falo o seguinte, né, Luiz? Quanto menor a reserva,
mais decisões rápidas ela tem que tomar, né, Luiz? Porque não pode perder tempo. Porque Exatamente. talvez ali com 36 anos, ela esteja ali, talvez ali no limite ali de uma qualidade boa, ali, né, 50% dos embriões normais, 20 a 15% ou até um pouco menos de gravidez natural. Só que quando ela piscar o olho, ela já vai estar daqui a 2 anos. E aí o que vai acontecer? Ela vai perder essa qualidade e não vai ter quantidade. Aí não tem como compensar uma coisa a outra. Porque tem mulheres agraciadas acima de 40 anos que tem uma reserva ovulatória. Você já pegou, né? Várias mulheres com 40 anos têm uma reserva ovulatória enorme. Aí dá pra gente selecionar embrião, tem muito embrião. Aí a gente consegue achar ali alguma coisa. Mas o problema, né, Luiz, que é o pior cenário, é a baixa reserva com a baixa qualidade. O que você diria hoje para uma mulher que está nessa situação, meu amigo? Vai correndo logo procurar um especialista para que você comece algum tratamento reprodutivo. É a única coisa que a gente pode dizer. Não desista, tem jeito. Se não for com os óvulos próprios, vão ser óvulos doados, né? Não desista assim. Eu diria que hoje em dia só não vai engravidar quem realmente desistir. Eu concordo com você. A gente não tem como saber o tipo de recurso que a gente vai usar naquele tratamento dela. Mas assim, fique tranquila, vai ter jeito. Mas você tem que estar aberta para essas outras perspectivas, né? Inclusive da ovodoação. Você falou uma coisa muito legal agora, né? Que eu vejo muito isso, né? Infelizmente, no nosso país, como você disse, né? A questão financeira para acessar tratamentos mais apurados, como da fertilização in vitro, como de uma ovodoação que não é um tratamento barato, porque inclui ali a compra de óvulos, remédio, uma série de coisas da receptora e tudo, e da doadora e tudo mais. Mas eu vejo, né, Luiz? Eu vejo isso direto no meu consultório. Quarta-feira engravidaram 2 pacientes doadores de óvulo, de receptores de óvulo, uma com 43 anos, outra com 47 anos, uma tentando engravidar há 10 anos, Luiz. Claro. E o que eu vejo isso, e fizeram fertilizações in vitro no passado com seus próprios óvulos. Deram aquela pausa, né? Porque tem aquele choque, né? Poxa, uma não teve embrião, outra teve embriões mal formados, e aí passa 1 ano, 2 anos, fica aquele sentimento que elas tentam matar esse desejo no coração dela, mas Deus não deixa. Graças a Deus, velho. Deus é nosso aliado. Ele não deixa, a natureza não deixa matar essa vontade no coração. Aí ela volta com 2 anos e fala, poxa, doutor Luiz, doutor Rodolfo, então, eu tava pensando na ovodoação, o que você acha? Aí a gente fala, vamos fazer. A chance é boa, você vai ter óvulos bons. Ah, mas não é meu filho. É seu filho, sim. Tem a epigenética, tem o fenótipo, tem uma série de coisas. Eu falo para elas que em 10 anos, eu trabalho com isso há 10 anos só. Não tem essa estrada toda que você tem. Mas eu nunca, nenhuma ovodoadora, nenhuma receptora de óvulo devolveu o neném. Todo mundo gostou, Luiz. Todo mundo gostou do neném. Tem estudo em psicologia da reprodução que mostra que 100% das famílias são felizes com a ovodoação. Não tem ninguém que tenha se arrependido. E uma coisa bem legal, a imensa maioria dos casos, mais de 90% dos casos, a pessoa esquece que foi doado. Ninguém fica lembrando disso todo dia. Nem a criança lembra, né? E a ovodoação é uma coisa... Gente, a ovodoação começou em 1985. A FIV foi em 78, não é? A primeira lá da Louise Brown. E a ovodoação nos Estados Unidos começou em 85. Então, gente, isso tem muito tempo. Tem gerações e gerações de ovodoação. Não é verdade? Então, isso está muito na nossa cabeça, não é? Olha, no mundo já são 8 milhões de bebês nascidos de FIV. 30% disso foi ovodoação. Exatamente. Ou seja, mais do que a população do Uruguai, talvez. Exatamente, exatamente. Algo que veio para ficar, é uma alternativa terapêutica. Ninguém programa isso para uma forma de solucionar problemas, né? Exatamente. Deixa eu pegar aqui uma perguntinha legal aqui, ó. Ó. 40 anos, exames ok, estou tentando engravidar. Fiz faz uns 3 meses. O que eu faço? Uma luz, pelo amor de Deus. Tu já falou, né, meu amigo? É simples. O caminho, procura um especialista,
que você goste, que você confie, com uma boa referência, que ele vai te botar num bom caminho. Simples exatamente. Assim. Vamos ver aqui, ó. Olha que legal. Essa pergunta ela é muito persistente. 36 anos, muita vontade de engravidar. Exames do casal ok. Minha ansiedade pode atrapalhar? E aí, meu amigo? Olha, o que eu mais vejo na minha vida é gente ansiosa engravidando. Então, olha só, a ansiedade atrapalha? Sim, atrapalha, mas não é um fator determinante para você engravidar ou não engravidar. Então, tira isso da cabeça, não é ela que tá definindo se você vai engravidar ou não. E 36 anos, né? Tenta ir por 6 meses, tendo atividade sexual regularmente. Se não acontecer, procura um especialista. Atividade sexual regular significa 2 a 3 vezes na semana. Vamos contar para mais? 3 vezes por semana em dias alternados. Acabou. Eu fico falando, né, Luiz, que 100% das nossas pacientes são ansiosas. E muitas delas engravidam. O grande problema da ansiedade são os pensamentos, né? Esses pensamentos que vêm na nossa mente, fazendo a gente desistir, achando que a gente nunca vai conseguir. Isso que atrapalha, né, cara? Esse pessimismo que vem junto com a ansiedade. Eu já vi pacientes com 10 embriões e falam assim, doutor Rodolfo, eu acho que eu não vou engravidar minha filha. Eu nunca vi ninguém com 10 embriões que não engravidou ainda. ou então chegar pra gente, a gente todo feliz, né, Luz, que a gente sabe da estatística, e fala assim, olha, você teve 3 embriões de 5 óvulos maduros. Ela, mas só isso? Você não tá entendendo, isso é ótimo. Não, olha só, o tratamento reprodutivo é para o bem. Não é para fazer ninguém sofrer, não é para fazer ninguém ficar angustiado. Então, assim, claro, é algo que a pessoa quer muito, mas pensa só, nem sempre o que a gente quer é o que a natureza quer. Por mais que a gente faça o tratamento reprodutivo, tem uma mágica acima da gente acontecendo. E nem sempre é o momento da gente ter o positivo. A gente tem que ter paz no coração e resignação para aceitar o resultado. Nem sempre é do jeito que... Quem somos nós para saber se é a hora realmente daquele casal engravidar? A gente tenta. Se a natureza estiver de acordo, vai acontecer. Ninguém segura. Exatamente. Quando é o tempo de Deus, o negócio acontece. A gente percebe isso, né, Luiz? Pessoas que não tentam, não conseguem na primeira, na segunda. É perseverança e fé. E não estou falando só de filho, tá, gente? Também de coito programado, de você acreditar que você vai engravidar. Calma, não é tudo FIV nesse mundo não, tá, gente? Não, fica tranquilo. jamais. A gente tá dando exemplo aqui, né? Mas tudo mais. Agora um assunto interessante, Luiz, que eu quero conversar com você. Que eu botei muito esses dias aí trompa, né? Você viu aí que eu botei muita coisa de trompa, hidrossalpinha, de aderência e tudo mais. E aí, fica aquela pergunta, ó. Tem uma aderência nas trompas? Tem correção pós-cirurgia? E aí a gente tem que pensar muito na questão da reserva ovulatória e da idade da paciente, né, Luiz? Sim, mas assim, respondendo a pergunta, tem solução? Sim, a cirurgia pode ser capaz de desobstruir as trompas. Sim. Agora, nem sempre isso significa gravidez. Exatamente. Né? Você restaurar a anatomia da trompa, a permeabilidade da trompa, não significa restaurar a função da trompa. Isso aí. Então, a trompa não é simplesmente um canudo estático por onde passa o espermatozoide e o óvulo. A trompa é um órgão altamente complexo, com sistemas funcionais que, uma vez deteriorado, eles dificilmente vão voltar a funcionar perfeitamente. E aí, por isso que a gente vê um gap, né, uma diferença muito grande entre a taxa de restauração da anatomia e a taxa real de gravidez. Então a resposta é sim. Agora, isso não significa gravidez. Nem sempre é a melhor solução. Especialmente se a reserva ovariana estiver ruim e por aí vai. Isso aí. Tem que olhar muito, né, Luiz, para a idade e para a reserva da mulher. Porque senão ela vai se meter um procedimento... Isso, exatamente. Eu já peguei paciente que operou de trompa e sempre falei, gente, desculpa, você operou, porque esse sêmen não engravida você. E aí aquela questão também do tempo, eu acho que o tempo é crucial. A gente não pode ficar enrolando a paciente, ela perdendo tempo, principalmente depois dos 35 anos,
para não chegar, o que a gente quer é a gravidez. E aí você vê aí, eu não quero falar mal dos colegas, mas você vê aí, eu tenho endometriose, toma pílula 6 meses. Para quem quer engravidar, gente? Vai perder seu tempo. Não é resolutivo. Eu vou operar minhas trompas, mas você tem quantos anos? 39, 40? Vale a pena? Ou então, o meu marido tem 40 anos, meu marido tem problema de motilidade, o urologista falou que daqui a 1 ano ele fica bom e eu consigo engravidar. Será? Olha o tempo que você vai perder para uma taxa de gravidez que não vai ser boa. Né, Luiz? Então, assim, na verdade, existem alguns padrões de tratamento a serem propostos. E por isso que muita gente acaba propondo sempre a mesma... acaba usando receitas de bolo para tratar problemas diversos. Só que cada tratamento é independente do outro. Porque cada realidade é diferente, é independente. Né? Cada realidade é única. Então, assim, o tratamento reprodutivo ele tem que ser individualizado. Não o tratamento reprodutivo, qualquer tratamento, né? Não é porque a pílula pode fazer bem para endometriose e faz que eu vou usar pílula em todo mundo. Cada caso é um caso, né? Exatamente isso, meu amigo. Falou tudo agora. A questão assim, a medicina é igual para todo mundo, mas os olhos de quem está vendo, isso muda, né? Isso vai variar. Olha aqui, ó. Olha que legal essa pergunta. Doutor, tenho 42 anos, tive um aborto espontâneo há 2 meses. Esse mês não menstruei. O que pode ser? E aí? 2 meses, esse mês... Mas depois do aborto voltou a menstruar? Então, ainda não menstruou. Ela teve um aborto, tem 2 meses e ainda não menstruou depois do aborto. O que pode ser isso, meu amigo? Pode ser tanta coisa, cara. Pode ser tanta coisa. Bom, mas eu acho legal a gente falar, né, que o aborto é por causa daquilo que a gente falou, da qualidade do óvulo, não é verdade? Sim, genética, né? Até que se prove muito o contrário, a origem é genética. O que seria a primeira coisa que eu faria nesse caso? Eu pensaria na possibilidade de ter, se ela esvaziou o útero ou com curetagem de alguma maneira, de ter ficado alguma sequela cirúrgica, né? Uma cineca uterina, né? Uma aderência no colo, né? Do útero. Isso. Tem que avaliar isso tudo. Opção, agora, ela pode, um monte de coisa pode estar acontecendo. Ela pode estar chegando na perimenopausa, pode ter ficado resto, sei lá, tem muita coisa. Agora, aí. O que fazer para resolver a pergunta por aqui? Tem que ir no médico. Mas o que fazer para essa mulher diminuir a taxa de aborto, Luiz? Tá, 42 anos. Seria uma fertilização in vitro com um teste genético, né? Que a gente chama de PGTA, com avaliação genética do embrião. Exatamente. E lembrando que nem sempre ela fazendo a fertilização in vitro, né, Luiz? A gente vê isso muito, porque as pessoas chegam, eu tenho 42 anos, 43 anos, eu vou lá fazer fertilização in vitro, vou selecionar o embrião e vou engravidar. Mas nem sempre, gente, você consegue o embrião normal. A sua taxa de embrião normal com 43 anos é de torno de 20% a 25%. E vai caindo. Então, infelizmente, a fertilização não garante filho, gente. Nós não somos deuses que vão garantir filho para você. Nós vamos lidar com os recursos que nós temos. Não é, Luiz? Isso. E a gente tem que ser muito bem realista com essas pacientes. A gente só vai botar o paciente no caminho certo, né? Isso. Agora, quem vai produzir ou não a gravidez é a natureza. É uma mágica que não está no nosso controle. Né? A gente não faz milagre. Deus é que faz. É isso. Deixa eu ver aqui. uma. Eu vi uma aqui. Larissa falou. Fala aí. Eu tenho 30 anos e estou com endometrite. Será que eu consigo engravidar? A endometrite não é um impedimento para a gravidez, mas ela pode diminuir a chance de gravidez. O que você tem que fazer, Larissa? Vai tratar essa endometrite. Pronto. Isso aí. O pessoal tem medo de endometrite. Endometrite você trata com antibiótico, gente. Vai lá e depois vê a estereoscopia novamente. Olha essa pergunta que legal, Luiz. Tenho 43 anos, endometriose e miomas no útero. Será que vale a pena lutar pelo meu sonho? Tá perguntando para a pessoa errada, né? Sempre vale, né? Sempre vale. Tá perguntando para a pessoa errada. Gente, sempre vale. Sempre vale. Eu já vi pacientes com muito mioma, endometriose, e estão grávidas. Sempre vale, né, Luiz?
metade das mulheres do mundo tem mioma. 10% das mulheres do mundo tem endometriose. Todas vão chegar aos 43. Então, isso aí que você tem, todo mundo tem essa droga. Não é para desistir, não. Trata direito e vai. Vai dar um pouquinho de trabalho para arrumar aí a terra, né, do embrião, né, que é o útero, né? Porque vai dar aí a gente tem 2 trabalhos: arrumar a terra e arrumar a semente. Eu falo que engravidar é igual você plantar uma árvore. Você tem que ter uma terra boa e uma semente boa. Unindo as 2 coisas, vai engravidar, cara. Mas, preparo é que dá trabalho, não é? É verdade, mas de repente ela tem um útero que não é tão... que nem precisa de mexer. Não é porque tem mioma que a gente tem que operar, que tem que mexer nele, né? O útero com mioma, ele sempre... O útero intacto vai ser melhor para a gente trabalhar, né? O útero que não foi mexido. Então, mioma não é sinal de problema, não, na maioria das vezes. Tem que avaliar o tamanho do mioma, onde e a localização do mioma, principalmente. Porque, às vezes, o mioma está ali dentro da cavidade uterina, e com uma videotrascopia cirúrgica, que é uma cirurgia, teoricamente, tranquila de fazer, não é? Dá para tirar e você engravida, sem problema nenhum. Ou pólipo, né? Alguma coisa assim, não é verdade? Sem dúvida. Tem um número que eu gosto muito, que é o seguinte: só 5% dos miomas interferem na capacidade reprodutiva. Isso aí. Ou seja, então... 95% de chance de não ser nada. Doutor, Luiz, agora quando eu quiser saber de estatística, eu vou te ligar, tá? Beleza? Cara, tu gosta de estatística, hein? Cara, eu sou doente da memória. Eu guardo muita coisa, cara. Eu guardo muito número. Eu guardo muito número. Guardo mesmo. Deixa eu ver aqui uma pergunta legal aqui do pessoal aqui, ó. Mas eu acho que é porque dando aula a gente acaba repetindo e claro. guardando. Olha que legal essa pergunta também sobre reserva ovulatória, não é? Como é que a gente tem que avaliar vários parâmetros. Meu antimileriano deu 3,1, mas na contagem de folículos antrais deu 7. Teria alguma dificuldade na FIV? Bom, pode acontecer, mas isso tudo que você mediu aí são fatores preditivos, fatores de previsão. Eles nunca vão substituir o teste terapêutico, que é usar a gonadotrofina, usar a medicação e ver o que acontece no ovário. Isso, cara, tu falou tudo agora, meu amigo. Porque tem paciente que fala, meu antimileriano é de 0,3, 0,1. Eu nunca vou conseguir ter gente. A gente se surpreende, não é, Luiz? Claro, quando a gente faz um preparo adequado, usa a droga certa, a estimulação certa. E aí, às vezes, dá aí uma quantidade de folículo que você até se surpreende. E o importante também, não é, Luiz? Não é o folículo, é o embrião final. Não é verdade? É o blastocisto, meu amigo. É isso que a gente quer. Se vem de 2, de 1 óvulo, de 3, a gente quer o blastocisto. A gente só quer um embrião. Exatamente. Isso aí, cara. A gente quer um. Meu amigo, falta 2 minutos. Qual é a pergunta que você quer me fazer? Fala aí pra gente terminar essa live. Eu queria que você me desse a visão da sua doutrina religiosa, que é cristã, em relação ao tratamento reprodutivo de alta complexidade, em relação à fertilização in vitro. E em relação a tudo isso que a gente faz com os embriões, congela embrião daqui, congela dali, biopsia o embrião. Qual é a visão religiosa? Olha, eu vou tentar resumir, porque isso dá uma live, hein, meu amigo? Mas como que Deus falou comigo, né? Primeira coisa, a primeira transferência de embrião do mundo foi Jesus. Quando Maria engravidou do Espírito Santo, ela não ficou com barriguda 9 meses. Deus colocou ali um embrião que fez com que ela engravidasse e ali gerasse uma criança. Eu discordo de você. O que você quer falar então? Tem Sara. Ah, não, mas Sara foi consentimento com o marido, foi relação sexual. Maria engravidou do Espírito Santo virgem. Foi embrião que Deus colocou ali dentro, meu amigo. Mas entendeu? Os relatos não dão certeza que Abraão e Sara foi com sexo. Os relatos se omitem. Que ela engravidou, né? Mas a gente imagina que foi dos dois ali, né? Não sei. Não tinha pensado nisso, gostei. Foi o primeiro caso de infertilidade. Gostei. Foi e pós-menopausa ainda, hein? 90 anos. Sobre embrião, o embrião ele é uma potencialidade de vida.
A gente tem que tratar o embrião com toda a ética e carinho, mas o embrião não é vida, gente. O embrião é uma potencialidade de vida, só se torna vida quando nida no útero. Tanto é que a mulher, na sua vida inteira, tem inúmeras falhas de implantação e abortamento. Se o embrião fosse vida, a mulher seria uma máquina mortífera de matar humanos. E não é. Na verdade, é uma coisa fisiológica que Deus colocou na mulher para isso, para selecionar e melhorar a humanidade que está sempre crescendo e desenvolvendo. Meu amigo, falta 10 segundos. Te amo, meu amigo. Tchau. Beijo pra você. Beijo pela nossa live.